Olá, que Jesus seja a nossa fonte de inspiração. Vamos falar sobre a depressão. Quais seriam os motivos, os sintomas desse mal? Vejamos, ele não é nada novo, mas está por aí, desde sempre. A pessoa fica constantemente irritada, a gente se sente angustiada, ansiosa. O cansaço toma conta da gente, o desânimo. A gente não sente alegria em nada. A gente é tomado pela apatia, pelo desinteresse, pela desmotivação. A indecisão também toma conta da gente. A gente não tem vontade de levar nenhum projeto adiante. O pessimismo toma conta de nós, a baixa estima, até uma vontade de morrer. Viver para quê? A gente não vê mais sentido em viver. Dificuldade de focar, de raciocinar. E um aumento do sono, mas dá um sono, dá uma vontade de dormir o tempo inteiro. E até dores, sintomas físicos mesmo, que não são justificados pelos médicos, pela ciência. Nós sentimos dores pelo corpo. Bom, a nossa mentora Joana de Ângeles nos deixou bem claro que não existem doenças, mas doentes. Isto é, indivíduos que nascem predispostos a contrair certos males. Ela nos explica que a depressão tem a sua gênese no espírito, quando este reencarna com altas doses de culpa por males cometidos em outras encarnações e que não foram devidamente sanados. Então, com a consciência culpada, sofrendo dores que nos dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam. Essas células se desconectam, propiciando assim a longo prazo o desencadeamento dessa psicose que hoje domina realmente milhões e milhões de seres humanos. Se por um lado temos que observar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas demonstradas e muito bem pela ciência, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita realmente para crescer na direção de Deus. Não podemos imaginar a vida sem problemas e sem frustrações. Eles existem e nós temos que nos preparar para encará-los de frente e saber que fazem parte do nosso crescimento moral e espiritual. Serve, inclusive, como presságio de mudança em nossa maneira de encarar a vida, semeando a mudança de atitude. São parte da nossa evolução. Nós melhoramos e nós progredimos porque nós conseguimos trocar os nossos antigos conceitos por novos e sempre melhores para o momento em que estivermos vivendo. Assim é que vamos construindo a nossa consciência. Quem não muda após passar por uma doença grave, por uma decepção com um amigo, com um parente, com um funcionário, com um colega de trabalho, com uma pessoa querida? Quem não passa pela dor de perder um ente querido para depois se tornar mais resiliente ao sofrimento? São ciclos naturais da formação da consciência humana. O que não é normal e se torna doentio é reter esse sofrimento, essa raiva, essa angústia, essa decepção, essa mágoa que esses acontecimentos nos causam. Reter indefinidamente. Porque nós somos como emissoras de rádios que captam e emitem ondas magnéticas. Pois possuímos essa vibração magnética e transmitimos ou recebemos tanto sensações boas quanto maléficas. Nós transmitimos aos nossos semelhantes e recebemos deles. E sabem o que mais? Os espíritos desencarnados que estão perdidos, inconformados com a sua própria morte e ainda se encontram em nossa orbe, eles também estão por perto e aproveitam dessa vibração que nós estamos emitindo. E os sofredores se regozijam em nos acompanhar e aumentar o nosso estado deprimente. Eles até se alimentam dele, como vampiros mesmo, eles nos vampirizam. E aqueles maldosos que gostam de ver os outros sofrendo, fazem a mesma coisa, porque eles se comprazem em nos fazer sofrer ainda mais.
Se mantivermos uma energia ruim causada pelos sentimentos do medo, da revolta, da angústia, baixaremos a nossa proteção e a nossa defesa também, tanto física quanto espiritual. Os espíritos podem acercar-se quando somos devedores também, e todos somos, em maior ou menor número, em maior e menor grau, nós somos. Eles vão nos transmitindo melancolia, angústia, ansiedade, medo, levando-nos à solidão e ao desespero da depressão. Então, nós temos aqui alguns antídotos, não é, para nos protegermos neste momento, principalmente, que estamos, né, mais sós, e temos algumas terapias da nossa doutrina. O Evangelho no Lar, por exemplo. Nós temos que fazer o Evangelho no Lar sempre, pedindo proteção, agradecendo a proteção para o enfrentamento dos nossos problemas. E nunca esquecer de tomar a água fluidificada, que foi fluidificada durante o Evangelho. Assistir a palestras edificantes, e neste momento a internet nos permite fazer isso. Nos entregarmos a leituras edificantes também. Recorrer, está precisando de colo, de ombro, de se desabafar, está com aquele sentimento que precisa conversar com alguém? Recorra ao atendimento fraterno, a nossa casa está dando. Vá à nossa página, veja lá o link, tem tudo direitinho para você nos procurar. Nós estamos sempre aqui para ajudar vocês. Praticar o amor, a tolerância, a paciência para com todos e com quem estiver, principalmente agora, nessa estreita convivência. E fazer dentro do possível aquilo que gosta, certo? Dentro daquilo que dá para fazer, como exercícios, ler os seus escritores, os seus poetas preferidos, conversar com seus amigos. Tem tanta maneira hoje com a tecnologia de continuarmos conversando com os nossos amigos, ouvir as músicas que nos alegram, cantar, né? Preparar um prato gostoso para comer, que delícia, e uma infinidade de coisas que nos agradam. Importante lembrar que nós temos muito em comum com a natureza e as suas estações. Nós possuímos a estação da alegria, a do entusiasmo, da moderação e o do desânimo. E Hamed nos ensina que precisamos aprender com a natureza a deixar passar aquela atmosfera cinzenta do inverno, que é a da depressão, para mergulharmos nos dias de sol e alegria. Ele traça um paralelo entre os mecanismos ecossistêmicos da natureza e regras ou leis de funcionamento que nos ensinam a regular o nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões do pensamento depressivo. Na natureza, a diversidade é de extrema importância. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior a sua capacidade de se autorregular. Isso porque contará com maior número de propriedades para reorganizar os seus elementos num novo equilíbrio. Na natureza tudo é vida, morte e vida. Importante para nós é encontrar na diversidade novos conhecimentos em todas as áreas e sabermos redefinir a realidade que nos cerca, pois aumentaremos a capacidade de nos autorregular emocionalmente para alcançarmos um novo equilíbrio. No funcionamento do ecossistema, tudo está conectado com tudo. Chamamos isso de interdependência. Assim, não poderemos jamais tocar num elemento sem atingirmos todo o conjunto. Na interdependência da vida social, e por que não falar também na interdependência do nosso organismo, pois não se abala um órgão sem envolver todo o organismo. Bem, então nessa interdependência da vida social é que nós vamos viver as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento. É na convivência atual, mais estreita com a família, que vivenciamos as diferenças e afinidades mais profundamente e perceberemos que todos estamos relacionados com todos. Essa permanente permuta com que estamos trocando essa experiência nos faz crescer e nos faz descobrir também como enfrentarmos nossas divergências com os nossos filhos, pais, enfim, com as pessoas que convivem conosco. Ninguém é feliz sozinho. Somos pequena parte dessa grande malha que compõe o nosso planeta. E, embora sejamos só um pontinho, fazemos parte desse conjunto
quando estamos conectados com o próximo. E temos que manter essa malha forte, firme, inteira, sem errar nem um pontinho, como com a nossa integridade física, com o nosso relacionamento, com a gentileza com os nossos irmãos. No aproveitamento de todas as experiências pelas quais passamos, sejam elas boas ou ruins, que vamos evoluir e crescer. Em nossa caminhada, transformamos nossas alegrias e nossas tristezas em lições e concluímos que tudo tem seu próprio valor, sem querer afastar as nuvens negras que surgirem em nossa existência. Como assevera Hamed, a vida na Terra é um jogo de luzes e de sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. Prestemos atenção em nossas estações e no nosso ecossistema pessoal, pois se o respeitarmos, certamente estaremos trabalhando nossa consciência de maneira a preservar os conceitos ensinados pelo nosso Mestre. Que Ele nos abençoe e nos proteja, enviando-nos a sua luz para que possamos, com fé e confiança, seguir nos nossos períodos de inquietação.